Olá, pessoal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar para vocês as novas disposições do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil sobre apuração do limite mínimo de capital social e de patrimônio líquido para as instituições autorizadas a funcionar. Essas novas regulamentações saíram agora no dia 3 de novembro de 2025. Muito bem, vamos começar com qual é a regra vigente, né, até o momento, sobre capital mínimo e patrimônio líquido das instituições autorizadas. Né? Nesse modelo anterior, se vocês olharem lá no SISORV, vocês verão que as instruções de processo de autorização deveriam se pautar pelos seguintes capitais mínimos, né, e patrimônio líquido, né, de maneira constante. Né? 17 milhões e meio para banco comercial e carteira comercial de banco múltiplo, 12 milhões e meio para banco de investimento, 7 milhões para banco de câmbio, 4 milhões para agências de fomento, 3 milhões para companhia hipotecária e assim por diante, né? Corretoras, distribuidoras, enfim. No caso das instituições de pagamento, nós tínhamos lá 2 milhões, né, para cada modalidade, né, e 5 milhões para aquelas que oferecem o PIX, né, a partir de janeiro de 2026. No caso das SCDs, SCPs, 1 milhão, enfim. Então, no modelo anterior, o que vigia, né, era o tipo de instituição autorizada e não a atividade que ela prestava. Então, você determinava o capital mínimo pelo tipo de instituição. Né? Isso agora, com base nas resoluções conjuntas 14 e na resolução BCB 517, ambas agora da semana passada, isso mudou e todo o normativo agora é baseado em categorias. Né? Então, vocês vão ver que, para efeito de apuração de capital mínimo e patrimônio líquido, tem que se verificar quais são as atividades operacionais que a instituição vai executar, né? Que tipo de atividade de captação, ou seja, onde que ela consegue recursos para suas atividades operacionais, e onde que ela aplica seus recursos, que são as atividades de investimento. Para além disso, para o cálculo, para o modelo novo de cálculo, há que se também verificar a parte de custo. Né? Então, o custo, eu vou explicar aqui como ele é calculado. E, por fim, a metodologia geral para o cálculo do capital mínimo vai levar em consideração o custo, mais as atividades que nós vamos falar. Então, vamos começar com as atividades. Elas são baseadas, como eu falei, em categorias. Então, vamos pensar em atividades operacionais como as atividades de negócio mesmo da instituição, certo? Então, são produtos e serviços relacionados ao negócio da instituição. Né? E, inclusive, as instituições têm que comunicar ao Banco Central as atividades que pretendem exercer. Muito bem. Que atividades são essas? O Banco Central dividiu em 4 grandes categorias. Né? Concessão, custódia e administração de recursos de terceiros, intermediação e serviços. Muito bem. No que se refere à concessão, vocês vão ver que tem tudo a ver com atividades de empréstimos e financiamentos, crédito, limites, então são adiantamentos, disponibilização de limites de crédito e outros compromissos de crédito, emissão de instrumentos de pagamento pós-pago, aqui, por exemplo, os cartões de crédito, né? Empréstimos e financiamentos, inclusive financiamento para a compra de valores mobiliários, de ativos virtuais e empréstimos de ativos financeiros para venda, operações de arrendamento mercantil financeiro, prestação de aval, fiança, coobrigação, qualquer outra modalidade de garantia pessoal, aquisição e desconto de recebíveis mercantis e antecipação de recebíveis de arranjo de pagamento. Então, vocês podem ver que, na parte de concessão, de fato, tem tudo a ver com operações de crédito. E aqui vamos guardar esse número, 7 milhões, que é o valor que foi atribuído a esse tipo de categoria aqui de atividade operacional chamada concessão. Daqui a pouco nós vamos usar esse valor. No que se refere à custódia e administração de recursos terceiros, então aqui nós temos a custódia de valores, títulos e valores mobiliários ou de ativos virtuais de terceiros. Olha só que aqui já estamos falando de ativos virtuais. Né? Como você sabe, existe uma consulta pública sobre as PSAVs, né?
os prestadores de serviços de ativos virtuais, também conhecido como VASPs, e isso ainda não foi, a norma não foi editada ainda, está em fase de consulta, porém o Banco Central já está determinando aqui no cálculo do capital mínimo esse tipo de instituição, né? Gestão de profissional de ativos financeiros ou ativos virtuais, incluindo a administração de carteiras de ativos virtuais, carteiras de títulos e valores mobiliários, fundos de desenvolvimento e fundos e clubes de investimento. Então vocês vejam que toda essa categoria aqui de atividade operacional de custódia tem um valor atribuído de 3 milhões. Nós vamos ver como isso funciona daqui a pouco. Muito bem. Aí, nós temos aqui a intermediação. Na intermediação, os serviços são compra e venda em nome de terceiros de títulos e valores mobiliários, de metais preciosos, de moeda estrangeira, olha o câmbio aqui, e de ativos virtuais. Emissão de moeda eletrônica, aqui estão a atividade da wallet, né, com as contas pré-pagas, operações de bolsas de valores de mercadorias e de futuros, bem como em mercados de balcão, operações de empréstimos e financiamentos entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, olha só aqui as SEPs, né, Sociedades de Empréstimo entre Pessoas, né, pagamentos e transferências inclusive internacionais e credenciamento, os adquirentes estão aqui, né. Então temos aqui também um valor atribuído de 5 milhões de reais. E por fim, as atividades operacionais relativas a serviços, aí a lista é bastante extensa, e ela é dividida primeiro em aquelas que não envolvem fluxo financeiro e aquelas que envolvem fluxo financeiro, mas são prestados por conta e ordem de terceiros. Então nós temos aqui administração de grupos de consórcio, emissão de certificado, atuação como agente fiduciário, agregação de dados, enfim, uma série de serviços, né? Olha que entre eles está aqui a iniciação de transação de pagamento, número 8, né, que são as ITPs. Né? E aí aquelas que envolvem fluxo financeiro são cobrança de crédito para terceiros, atuação como correspondente bancário, atuação como representante de seguros, pagamento de salários, proventos, soldos, enfim. Então vocês vejam que na atividade de serviços ela também é bem completa e a ela foi atribuído o valor de 1 milhão de reais. Muito bem. Então nós temos aqui as atividades operacionais com os respectivos detalhamentos e os valores, né, atribuídos a cada uma delas. Muito bom, então agora vamos passar para as atividades de captação. Nas atividades de captação, elas se referem às formas de captação de recursos financeiros para financiamento das atividades operacionais da instituição, né? Então, aqui o Banco Central determina que, na caso de atividades de captação, há aqueles recursos que são depositados em contas pré-pagas, né, de clientes, né, que se referem às wallets, né, e contas de registro, no caso de distribuidoras, corretoras, né, não são considerados como captação, porque eles têm toda uma regulamentação à parte, então uma legislação à parte sobre isso. Bom, então, com relação às formas de recursos, vocês têm aqui aqueles que são captados por meio de depósitos. Então, são depósito de poupança, a prazo, à vista e outras. Outro tipo de captação que a instituição pode fazer é aquela que é por recursos do público, por exemplo, por meio de emissão de títulos, né, exceto depósitos. Um outro tipo são recursos que são chamados institucionais. Vem de cessão de crédito, depósitos interfinanceiros no mercado interbancário, repasses de entidades nacionais ou estrangeiras, fundos oficiais, instituições financeiras nacionais e estrangeiras. São linhas de crédito que são tomadas pela instituição. E, por fim, a categoria de recursos próprios, ou seja, o patrimônio, o capital próprio do acionista, que está gerando recursos para as atividades operacionais da instituição. Então, vocês vejam que a cada tipo de captação existe um percentual atribuído aqui. Então, os depósitos, na categoria de depósitos, é o que possui maior percentual, 200%. Né? No caso de recursos por meio de emissão, 120%. Nessa de recursos institucionais, o fator é 80%. E na categoria de recursos próprios, o fator é 60%. Vamos guardar um pouquinho esses fatores que a gente vai usá-los daqui a pouco no cálculo. Muito bem.
E aí, indo agora para as atividades de investimento, então, nós já falamos sobre as atividades operacionais, né? Concessão, custódia, intermediação de serviços. Falamos dos tipos de captações, né? Então, a depósitos, emissões, recursos institucionais e recursos próprios. Agora vamos falar das atividades de investimento. Então, quando se fala em atividade de investimento, o Banco Central está falando é a forma de aplicação dos recursos financeiros não utilizados nas atividades operacionais da instituição, ou seja, como é que ela está fazendo a gestão da liquidez dos investimentos dela própria, né? O Banco Central lembra que aqueles recursos mantidos em conta de pagamento pré-pago e contas de registro não devem ser consideradas nessa classificação, porque elas têm lá um direcionamento muito claro pela regulamentação no que se refere ao lastro da moeda eletrônica emitida, né? Então, a forma de aplicação desses recursos, existem apenas duas. A que eles chamam de categoria restrita e a categoria livre. A restrita, existe uma previsão expressa e taxativa das formas de aplicação dos recursos, né? Então, e a categoria livre, como o nome diz, é tudo aquilo que não é restrito. Aqui também cabe ressaltar que aquelas instituições optantes pela metodologia padronizada, né, segmento 5, né, essas instituições também estão aqui categorizadas na categoria restrita. E aí vamos associar a eles os valores também determinados pelo Banco Central. Na restrita o valor é 5 milhões, na categoria livre 8 milhões. Muito bem. E por fim, falando um pouquinho aqui de adicionais de capital, se a instituição quiser ter um nome, uma expressão banco, seja em português ou inglês, ou alguma coisa que remeta ao nome banco, ela deve adicionar 30 milhões ao seu capital, tá? Então, isso aqui é só um detalhe aqui isso pega para algumas instituições hoje em dia que possuem essa denominação, né? Muito bem. Mas e agora, então, nós falamos nas atividades operacionais, nas atividades de captação e nas atividades de investimento. Vamos falar agora pelo lado do custo um pouquinho. E vamos falar já sobre a metodologia de apuração para nós chegarmos, então, nos cálculos, efetivamente. Então, quando a gente fala da metodologia de apuração, né, vamos começar, ela leva em consideração tanto o custo, que o Banco Central determina que a instituição deve ter lá um determinado montante de recursos na forma de capital para dar suporte aos custos inerentes às suas atividades, né? Então, o Banco Central determinou isso. E também ela tem que separar capital para suas próprias atividades operacionais, como nós vimos aí acima, tá bom? Então, começando com o custo aqui. Então, nós temos duas categorias de custos, né? Aquele custo que é relacionado às minhas atividades operacionais, ou seja, essas que foram determinadas aqui em cima. Então, quanto mais atividades operacionais eu tiver, então se eu tiver concessão, custódia, intermediação, serviço, mais capital eu vou ter que separar. E foi determinado o valor de 2 milhões para cada atividade operacional. Tá bom? E o Banco Central determina também que se a instituição prestar determinados tipos de serviços, que eles chamam lá serviços intensivos em tecnologia, né, ela tem que, então, ter aí um capital de 5 milhões de reais para esse tipo de atividade mais intensiva em tecnologia. Então, aqui nós estamos falando se ela for um BaaS, né, um prestador de serviços BaaS, se houver agregação de dados compartilhados no Open Finance, se é compartilhamento de dados com entidades não autorizadas conforme contratos de parceria previstos na Resolução Conjunta 1, provimento de conta transacional PIX. Olha que interessante, então aqui está o PIX. Se a instituição prover o PIX, já cai nesse adicional aqui de 5 milhões, né? E serviço de liquidação no PIX para cooperativas filiadas. Então, só que esse aqui é escalonado, então ele tem um limite de 10 milhões. Então, a cada serviço definido nesse artigo 4º da Resolução 517, então você começa, primeiro serviço, se você for BaaS, sua instituição oferecer BaaS, então vão ser 5 milhões. O segundo serviço já é metade dos 5. O terceiro já é metade dos 5, até um limite de 10 milhões. Nós vamos ver como isso funciona já já. Muito bem. E em relação às atividades, à metodologia, então o que acontece?
nós vamos somar então esse custo que nós vamos apurar, mais as atividades. E como é que funciona o cálculo das atividades? Então, simplesmente vai se somar a categoria das atividades operacionais, conforme nós vimos aqui em cima com esses valores, 7, 3, 5, 1, né? Mais a categoria de atividade de investimento, que está aqui, né? São 5 milhões ou os 8 milhões. Né? E isso vai ser multiplicado, essa soma, né? Das categorias das atividades operacionais com a categoria das atividades de investimento, essa soma vai ser multiplicada por um fator atribuído à categoria de captação. Então, se for uma captação, por exemplo, somente com recursos próprios, essa soma vai ser multiplicada por 60%. E aí, somando então o custo mais as atividades, chega a ser o capital novo requerido, capital mínimo requerido. Então, vamos lá fazer um exemplo concreto. Então, suponha que aqui nós temos uma planilha, né, muito simples, onde nós vamos começar com os elementos custos. Então, assim, vamos pegar um exemplo, uma instituição de pagamento que ela é emissora de moeda eletrônica e ela oferece o Pix aos seus clientes. Tudo bem? Então, o que acontece? Custo por atividade operacional. Como ela é emissora de moeda eletrônica, ela está na atividade operacional lá, como nós vimos aqui, ó. Vamos voltar aqui. Emissoras de moeda eletrônica estão aqui, ó, no item B, como vocês podem ver, na categoria intermediação. Muito bem. Então, se nós voltarmos aqui, então, de fato, eles têm uma categoria aqui. E, por oferecerem o Pix, eles caem nessa determinação aqui do custo por determinadas atividades intensivas em tecnologia. Então está aqui, ó, promovimento de conta transacional do Pix. Então cai naquela regra dos 5 milhões. Então nós vamos colocar um aqui também. Então só por conta da intermediação, ou seja, a oferta da moeda eletrônica, mais o Pix, já estamos em 7 milhões aqui. No que se refere à atividade operacional, agora indo para a parte operacional mesmo, então ela está lá na intermediação, certo? Como nós vimos, emissão de moeda eletrônica, 5 milhões. A atividade de investimento, por ser aqui nós estamos imaginando é uma S5, enfim, a atividade é restrita, não faz nenhum tipo de investimento mais sofisticado, enfim, então ela estaria na categoria restrita. E por fim, as atividades de captação, ela não pode captar a IP, certo, para usar, a não ser para emissão de moeda eletrônica, então é apenas recursos próprios, certo? Muito bem, então vocês vejam que aquela fórmula que nós falamos aqui, que nós determinamos aqui, que é a soma do custo mais a soma da categoria das atividades mais a categoria de atividade de investimento, essas duas multiplicado pelo fator de captação, ela resulta, então, essa forma, em 13 milhões. Tá? Esse é o resultante, porque a expressão banco, o nome não tem, né, nesse nosso exemplo. Então, o capital mínimo requerido, 13 milhões. Então, vocês vejam que uma IP, emissora de moeda eletrônica, né, que hoje em dia, o ofertante do PIX estaria lá em torno de 5 milhões, passa a ter que ter um capital mínimo e patrimônio líquido constantemente de 13 milhões. Né? Lembrando, pessoal, que nós estamos falando aqui, evidentemente, de limites mínimos de capital social e de patrimônio líquido para fins da autorização de funcionamento. Recordem, por favor, sempre que quando nós falamos de necessidade de capital para fazer face aos riscos, aí são outras questões que envolvem principalmente cálculos relativos à Basileia, ou seja, você vai pegar os seus ativos, os seus serviços, você vai ponderá-los com base no risco, e existe toda uma formulação que aí é diferente dessa daqui, né? Que é realmente estar no jogo, como nós falamos. Né? Então, você vai gerar riscos com o teu portfólio de crédito, você vai gerar risco com o teu portfólio de serviços, você vai ter que separar capital para esses riscos. Né? Então, como diz o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós aqui estamos falando de capital mínimo para instrução de processo, para operar, para iniciar as atividades e para ter autorização. Porém, o que vai ditar quanto de patrimônio e capital você vai ter que ter,
no seu dia a dia, aí são as regras de Basileia. Bom, esperamos que isso tenha ajudado a interpretar um pouco mais essas normas e ficamos aqui na The Sharp à disposição de todos para qualquer apoio que seja necessário nesse sentido. Muito obrigado pela atenção.